Rox Dizzyback foi um dos piratas mais fortes e poderosos de One Piece. Ele foi o capitão dos Piratas Rox, um bando tão desbalanceado que seus membros se tornariam futuros Yonkous dos mares. Rox foi o pirata mais destacável de sua era. Mesmo numa era em que o futuro rei Gold Roger existia, só por ele estar na ativa, a mesma era podia ser considerada como a sua era, a Era do Rox. Xebec mostrou vários feitos em One Piece. Feitos em força, resistência, nível de haki, batalhou contra figuras lendárias de poderosas, e mesmo antes de sua verdadeira introdução, já é de conhecimento geral de que foi preciso Roger e Garp para poder pará-lo, mostrando o nível absurdo que foi esse pirata na obra. Nesse vídeo vou mostrar os poderes e habilidades de Rox Dizzyback, a sua força, seu incrível haki e também a sua forma mais poderosa, o Demon Rox. Status. O status físico de Rox se destaca em grande força e grande resistência. Em força, ele era descomunal. Até para reunir sua tripulação pirata, ele apelou para o brutal jogo Dave Backfight, reunindo para o seu lado Chique o Leão Dourado, Miss Buckin e até o próprio Barba Branca. Seus simples ataques detonavam com navios inteiros da marinha, destruindo com todos em alto mar. Uma vez ele atacou um navio que carregava tributos para os Tenryubitos, e após saquear o navio, ele destruiu os imensos portões da justiça. Portões super rígidos, com uma altura que ultrapassa as nuvens. Um feito de força surpreendente para um só homem. Em combate direto, ao sacar sua espada, um movimento único já era capaz de explodir com tudo ao seu redor, como um tremendo estouro de canhão. Sua força física era tão alta que só no balançar de espada ele criou uma poderosa onda de choque que partiu todo o centro de uma ilha, demarcando a ilha inteira ao meio. Seu maior destaque em força era quando batia de frente com o Rei Harold, o Rei dos Gigantes. Rox batalhava de igual para igual com Harold. Ambos batiam de frente em força e em haki. Mesmo Harold sendo o próprio Rei dos Gigantes, o gigante mais forte, um ser totalmente focado na resistência e na força bruta, Rox não ficava 1 milímetro sequer atrás, colidia diretamente com ele. E se o Rox fosse arremessado para longe, o Rei Harold também era arremessado. Em resistência, seus feitos são surpreendentes. Na luta contra Harold, ele foi fortemente lançado para longe, pelo poder bruto do gigante, colidindo com as rochas e sendo totalmente esmagado. Mas a sua resistência é tão alta que em poucos segundos ele se levantou, se recuperou e devolveu a Harold um contra-ataque explosivo que detonou com seu adversário, explodindo o corpo de Harold e ferindo o gigante da mesma maneira. Imagina o vigor de Rox, né? Para lutar de igual com um gigante desses sem fraquejar. Sua durabilidade era altíssima. Um outro feito destacável de Rox envolvendo resistência foi quando capturado por Imu-sama. Rox Dizzyback foi o primeiro indivíduo a resistir ao Dome Reverse do ser mais poderoso do mundo, sendo preciso um segundo Dome Reverse para finalmente ser dominado, provando sua incrível perseverança e força de vontade. Além de forte, Rox foi um pirata muito resistente. Haki. Rox Dizzyback possui haki do armamento, haki da observação e um poderoso haki do rei. Também tem a capacidade de revestir o haki do rei em sua espada, criando a infusão do rei, provando possuir níveis avançados em haki de armamento e haki do conquistador. Na primeira vez que encontrou Harold e combateu diretamente com o gigante, a aplicação de infusão que ambos usaram devastou tudo num raio de 5.000 metros, literalmente não sobrando ninguém além deles. É muito poder. Além disso, a colisão inicial aconteceu sem encostar, mostrando que Rox possui o avançado fluxo de haki e a emissão do haki de armamento, podendo tanto atacar sem encostar, como desferir ondas poderosas de haki à distância, assim como fazia quando destruía com os navios da marinha. Rox chegou a batalhar por muito tempo contra Harold, causando danos reais, combinando sua força física ao seu poderoso revestimento do rei. Eram batalhas que duravam muito tempo, então, além de ter um forte haki, ainda controlava perfeitamente o gasto de energia. Em relação ao haki do rei, Rox possui a aplicação mais avançada mostrada até o momento, a capacidade de anular a regeneração dos inimigos. Ele era tão forte que, utilizando apenas de um braço, pôde causar danos severos a Garlin, um cavaleiro sagrado. Ele partiu com o crânio do mais forte cavaleiro de Deus, onde o próprio afirmou que esse dano demoraria para regenerar. Quando Rox deixou sua esposa e filho irem para impedir seus inimigos, além de cortar a ilha ao meio, ele só obliterou com o Figureland Garlin. Não teve nem luta, provando que Rox está em outro patamar em nível de haki. No mínimo pode estar no mesmo nível de Roger e Garp, mas isso um mínimo, porque ele pode estar até acima. Embora não tenha mostrado uma aplicação destacável de haki da observação, é de se esperar que ele tenha pelo menos o nível básico desse haki. No mais, Rox mostrou apenas um ataque nomeado, aplicando o revestimento de haki do rei.
que foi a técnica Pandemonium, que em conjunto às técnicas de outros poderosos piratas ao seu redor, atacaram diretamente Musamá. Demon Rocks. Demon Rocks é uma forma sinistra mostrada de Rocks. Ele ficou assim através da habilidade Dome Reverse de Mu, então não é uma forma que pode alcançar sozinho, a real é que ele foi possuído. Ainda assim, o Rocks ficou mais forte, e apresentou novos poderes que deram bastante trabalho em God Valley. Na forma Demon Rocks, ele fica maior, recebe um aumento drástico de força física, resistência, seu haki fica mais poderoso e ainda recebe imortalidade, a mesma imortalidade que os Cavaleiros Sagrados e os próprios Goroseis possuem. Regeneração contínua, durabilidade ilimitada. Assim que foi transformado em um demônio por Imu-sama, sua primeira ação foi esmagar Kaido em forma dracônica, que em seguida fez o mesmo a Big Mom com um forte chute físico, tirando ambos de cena. Do seu bando, o único que conseguiu defender o seu ataque foi Barba Branca. Rocks estava tão forte que pôde rivalizar com a própria Gura Gura no Mi, a Akuma no Mi com o poder para destruir o mundo. Essa violenta colisão resultou em mares agitados e a ilha inteira perdendo seu equilíbrio, trazendo a queda de um dos gigantescos penhascos de God Valley. A forma Demon Rocks foi tão poderosa que provocou o impensável. A união de Garp e Roger, um marinheiro e um pirata, tudo para detê-lo. Um confronto que dividiu os céus, alterou o clima da região e derrubou com outro penhasco da ilha devido a tantos ataques de haki. Mesmo com ambos unindo forças, Rocks tinha muito mais poder e vigor, contra-atacando todos os ataques de Roger e resistindo a todos os socos de Garp, mesmo com eles usando o revestimento do rei. Rocks passou a aplicar Haki do Rei defensivo, usando a infusão do Rei como um tradicional Haki de armamento, elevando ainda mais a sua resistência. O Kamusari de Roger não fazia efeito algum. A força física e o Haki de Garp eram praticamente inúteis. Rocks arrebentava com o Roger. É até cômico dizer isso. Roger sendo brutalmente esmagado. Roger e Garp não eram páreo para o poder de Rocks. Na verdade, a sua defesa de Haki do Rei era tão absurdamente potente que só do Roger e o Garp chegarem perto eram drenados e arremessados no mesmo instante. Não podiam nem encostar. Além de imortal, o Rocks estava completamente blindado, com uma das aplicações mais fortes de Haki da obra. Demon Rocks se mostrou uma das mais poderosas transformações de todo One Piece. Um ser tão forte que dois dos maiores ícones do mundo, marinheiro e pirata, quase não puderam fazer nada contra. Para detê-lo, Roger e Garp precisaram abrir mão de todo o seu haki, gastando todas as suas forças vitais e forças mentais para desferir um agressivo combo de ataques. E tudo isso apenas para tentarem fazer o Rocks voltar ao normal, ou seja, apenas para cancelar essa transformação de Imu, que se não desse certo, estariam totalmente ferrados. Fora a forma Demon Rocks, Rocks de Zebek por si só se provou um dos mais fortes piratas do mundo. Era praticamente o mais forte de sua era. Para se ter ideia, mais um feito seu foi matar um almirante da marinha. Um almirante pode até perder uma luta, mas ser morto só por entrar em confronto com esse homem? Que pirata extremo que é o Rocks. Simplesmente o homem que liderava os futuros Yonkous de One Piece. Barba Branca, Big Mom, Kaido, até outros piratas infames como Shiki o Leão Dourado, Ochoko, Capitão John. Enfim, foi revelado a história e o nível de poder do pirata mais perigoso de One Piece. É até triste lembrar que o seu fim aconteceu quando estava totalmente esgotado depois de batalhar com Roger e Garp, nesse sujo ato de covardia vindo de Garlin. E esses foram os poderes e habilidades de Rocks de Zebek, o lendário pirata com a ambição de se tornar não o rei dos piratas, mas o rei do mundo.